Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast, ao nosso programa de rádio, O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos. Toda quarta-feira, você sabe, tem programa novo por aqui. No episódio passado, tratamos sobre a solidariedade. E muitos ouvintes, como a Maria Cecília, o Ariovaldo, a Sandra Rodrigues, deixaram seu comentário lá no YouTube sobre por que temos dificuldades em ser solidário. Eles deixaram lá a opinião deles e, obviamente, a resposta, todos eles basicamente, passa pelo nosso ego, o nosso orgulho. São sentimentos que nos afastam da humildade e, obviamente, de ser solidário com o próximo. E no programa de hoje, nós vamos refletir um pouco sobre a coragem, e a coragem com seus múltiplos tentáculos aqui. Confiança, fé e, principalmente, a coragem naqueles momentos mais desafiadores em nossas vidas. Como passar pelas dificuldades da melhor forma possível? E fica o convite às queridas ouvintes e estimados ouvintes a dar seu depoimento sobre o tema do episódio de hoje, lá em nosso canal no YouTube, ou em nossas redes sociais, como Facebook, Instagram e Twitter. Isso aqui é importante. Não se esqueça de curtir este episódio e se inscrever em nosso canal, tanto lá no YouTube quanto nos aplicativos de áudio. Combinado? Então vamos lá, estamos prontos, vamos começar. Muito bem, vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui sobre a confiança, sobre a coragem. E eu estava vendo aí nos últimos dias um pouco aí dos Jogos de Inverno em Pequim, principalmente a parte da patinação artística. E como é não só bonito, mas também muitas vezes é um negócio que dá um pouco de aflição, porque certos movimentos dão errado e o atleta cai, se esborracha naquela pista de gelo. Mas o ponto aqui é que o atleta cai, mas ele não fica lá no chão, lamentando a sorte, chorando. Não, ele levanta, né? Costuma, pelo menos, tem a maioria deles acaba acontecendo isso. Esse atleta que caiu levanta e segue lá na apresentação. Porque depois ele vai poder ficar triste, analisar o que deu errado e procurar melhorar a performance numa próxima oportunidade. Mas naquele momento ele levanta e segue em frente. Porque cair faz parte do jogo, assim também como em nossas vidas. Nós gostaríamos de nunca cair, nunca se esborrachar no chão lá, né? Nunca. Ou então vencer todos os desafios, vencer todos os problemas que aparecem em nossas vidas. Mas isso é possível? Não é possível. Infelizmente, não é possível. Então, precisamos entender que em alguns momentos vamos cair, vamos desabar. Mas quando isso acontecer, não podemos desanimar, ficar com medo, achar que a vida é uma droga, que nada dá certo, tudo é injusto. E aí você, diante de tudo isso, perde a confiança, perde a coragem. No entanto, como diz a música de Paulo Vanzolini, nós temos que reconhecer a queda e não desanimar, levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. E dar a volta por cima, e se der, claro, tá? Faz parte do jogo. Às vezes a gente não consegue, mas o importante é levantar, seguir em frente. No caso da patinação, que nós estávamos comentando aqui no começo do bloco, às vezes a pessoa que cai não perde automaticamente a chance de ganhar uma medalha. Inclusive, em uma das competições que eu assisti, teve uma atleta russa de 15 anos, um fenômeno, ela caiu numa das apresentações por equipe, mas ela fez uma apresentação tão brilhante que recebeu a maior nota e levou a equipe à medalha de ouro. Então veja que também a pessoa pode cair, mas ela pode dar a volta por cima, como diz a música aqui do Paulo Vanzolini. Mas não é necessariamente a regra isso. É uma possibilidade, mas não que isso vai acontecer todas as vezes. Mas ganhar a medalha, no meu entendimento aqui, não é o mais importante nessa nossa reflexão. O importante é que a atleta caiu, levantou e seguiu na competição. Mas para acontecer tudo isso, para ter esse bom ânimo numa situação desafiadora ou de queda, nós precisamos ter coragem, também temos que ter fé no amparo do plano espiritual.
Por isso que vamos refletir sobre uma passagem que está lá no Novo Testamento, em que Jesus diz aos discípulos: tende confiança, ou seja, tende coragem, sou eu, não tenhais medo. É uma frase de Jesus que está em Mateus, no capítulo 14, versículo 27. E por que Jesus está dizendo aos discípulos para eles terem confiança e não ter medo? Nós temos que ir lá para o Evangelho de Mateus, no capítulo 14, e ver os versículos de 27 a 31. Jesus ficou numa das margens lá do lago de Genezaré, falando com as pessoas, orientando, e aí ele pediu para os discípulos seguirem caminho de barco, que ele ia ficar mais um tempo lá. Ele atendeu as pessoas, depois ele foi para um local mais isolado e ficou lá em oração. No meio da noite, os discípulos veem um vulto andando sobre as águas e se assustam. E nós vamos ouvir tudo isso na narração de Cid Moreira. Vamos lá. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: é um fantasma! Nesse instante, Jesus disse: coragem! Sou eu! Não tenham medo! Tenham coragem, sou eu, não tenham medo. Como é simbólica essa passagem e, em especial, esta frase. Nos momentos em que sentimos medo ou quando falta coragem, naquelas situações mais difíceis, precisamos nos lembrar que temos o amparo do plano espiritual maior ao nosso lado. Ele está lá, nosso mentor está ao nosso lado. Estamos sendo protegidos de alguma forma. É como se pudéssemos ouvir Jesus falando aqui para cada um de nós. Tenha coragem, sou eu, estou aqui ao seu lado, não tenha medo, vamos enfrentar juntos esse problema. Bacana, né? Ficar com esse pensamento. Eu acho bem animador isso. E na sequência desta frase de Jesus, acontece uma cena altamente simbólica, em que Pedro pede ao mestre que ele possa ir até Jesus e confirmar que Jesus é Jesus mesmo e não é um fantasma, como eles estavam temendo. E Jesus não se fez de rogado e falou: venha. Mas vamos ouvir aqui novamente com o Cid Moreira. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Socorro, Senhor! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Como é pequena a sua fé, por que você duvidou? E como nós duvidamos, não? Aí afundamos como Pedro em nossa vida, nosso dia a dia, quando acontece alguma situação que faz o barco balançar, afundamos. Mas por que que Pedro perdeu a confiança? Poxa, ele estava perto do mestre, estava do lado de Jesus, por que que ele perdeu a confiança? Porque, como diz a descrição bíblica, ele sentiu o vento e ficou com medo. O vento aqui pode representar tudo o que nos tira a concentração, a certeza, a confiança, a autoconfiança. É alguma coisa que acontece em nossas vidas que nos abala. E quando isso acontece, afundamos, como aconteceu com Pedro. Porém, naquele momento de desespero, ele se lembra de pedir socorro a Jesus. E precisamos nos lembrar disso também, porque é quando o plano espiritual maior vai nos amparar, da sustentação, inspiração, coragem, para seguirmos em frente. E precisamos nos lembrar disso, de pedir esse socorro ao plano espiritual por meio das nossas orações, das nossas preces, para seguirmos em frente. Os benfeitores espirituais não vão resolver nossos problemas, acho que isso já ficou claro, principalmente que nós já falamos isso em programas anteriores, mas darão apoio, como Jesus fez com Pedro. Ele estendeu a mão a Pedro, diz a Bíblia, prontamente, ele não pensou duas vezes, não perdeu tempo e o segurou. Então Jesus segura Pedro que estava afundando
impedindo que o discípulo se afogasse. E chamou a atenção de Pedro para a falta de fé. Homem fraco na fé, por que duvidaste? Então fica aqui uma lição também para nós, reforçar a coragem para enfrentar os desafios e não perder a fé, não sermos fracos na fé e tampouco duvidar desse amparo do plano espiritual maior. No próximo bloco é a vez da doutrina espírita. Vamos aqui falar um pouco de Kardec e de fé robusta. Muito bem, vamos aqui para o nosso segundo bloco. Falamos aí no primeiro bloco muito da parte do Evangelho e vimos também como essa questão da fé é fundamental, porque é ela que nos dá a confiança, a coragem para seguir em frente, apesar dos eventuais tropeços que damos na vida. Por isso que é importante nós darmos aqui uma olhada, já que vimos o Evangelho, vamos agora para a doutrina espírita. Allan Kardec diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, que tem o título A Fé que Transporta Montanhas, que é também uma frase de Jesus muito importante, e também ele falando lá para os discípulos que se eles tivessem a fé do tamanho da semente de mostarda, que é uma semente bem pequenininha, não precisava ter uma fé muito grande, né? Nada disso, só um pouquinho só, do tamanho de um grão de mostarda. Os discípulos seriam capazes de remover uma montanha de um lado para outro. Isso está lá em Mateus, no capítulo 17, no versículo 20. Então, Kardec, com base nessa passagem, ele faz algumas considerações que eu selecionei alguns itens aqui só para nossa reflexão. Ele diz o seguinte: é certo que, no bom sentido, a confiança nas próprias forças torna-nos capazes de realizar coisas materiais que não poderíamos fazer quando duvidamos de nós mesmos. Então, olha só o que ele está dizendo. Então, num bom sentido, a confiança nas nossas forças, nossas principais forças, nas nossas próprias forças, torna-nos capazes de realizar um monte de coisas. Coisas assim que, puxa, até duvidamos. Então, um motivo aqui para termos essa certeza. A fé robusta, diz ele, confere perseverança, energia e recursos necessários para a vitória sobre os obstáculos, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas, diz Kardec, aqui nesse capítulo 19 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a fé robusta vai nos dar o quê? A perseverança, não vamos desanimar, vamos ter energia e recursos espirituais, recursos de encontrar maneiras de resolver aquela situação, não desanimar. Então, essa é a fé robusta, é isso que ela vai nos dar. Por outro lado, diz Kardec, a fé vacilante, como a de Pedro, por exemplo, produz a incerteza, a hesitação. E como Pedro hesitou, não, vocês ouviram lá, né? Bobeou, começou a afundar. A fé vacilante, diz Kardec, nem sequer procura os meios de vencer, porque não acredita na possibilidade de vitória. Olha só, é como se a pessoa, a gente estava fazendo aqui a analogia com a patinadora, é como se a patinadora caísse e aí desiste do jogo. Ah, não vou participar mais. Para quê? Não vale mais a pena. Já perdi mesmo. Então, olha só, é isso que ele está falando. Essa é a fé vacilante. Nem sequer procura os meios de vencer, porque não acredita na possibilidade de vitória. Então, isso nos derruba. Se temos a fé vacilante, vamos afundar como afundou Pedro. Segue aqui Kardec. A fé verdadeira, que nos dá confiança, coragem, vai nos dar a certeza de que vamos atingir o objetivo. Essa fé nos confere uma espécie de lucidez que faz antever, ou seja, antecipar pelo pensamento os fins que se tem em vista e os meios de atingi-los, de maneira que aquele que possui a fé, a coragem, a confiança, avança e permite que se façam grandes coisas. Então, quando nós temos a fé verdadeira, nós vamos estar o quê? Estaremos bem racionais, estaremos bem lúcidos. Falando, poxa, eu tenho um problema, como eu vou resolver isso da melhor forma possível? E aí começa a pensar, a antever, antecipar pelo pensamento, o que tem que ser feito para conseguir sair daquela situação, ou pelo menos reduzir os estragos que aquela situação está causando. Graças à fé verdadeira, essa fé robusta, diz Kardec, que nós vamos poder fazer grandes coisas.
Muito bem. Nós falamos aí do Evangelho no primeiro bloco, agora nesse segundo bloco nós falamos da doutrina espírita, e tudo isso sempre com foco nessa questão da coragem, da confiança e da fé. Não perdermos esses sentimentos nos momentos mais complicados da nossa vida. E uma música que trata de tudo isso é a música Tá Escrito, que é uma composição de 2009 do grupo Revelação, que teve como autoria essa música, né, o Xande de Pilares, o Carlinhos Madureira e o Gilson Bernini. Muito bem. Agora, o que poucos sabem dessa música, que foi um sucesso e tal, é que essa canção ajudou muito os próprios compositores. Mais precisamente, o Gilson Bernini, que havia acabado de perder um filho. Olha só que queda, né, para uma pessoa. Não consigo nem imaginar isso, o que é essa dor, o que é essa queda de você perder um filho. O próprio Xande de Pilares dá detalhes sobre isso em uma entrevista ao canal no YouTube Cara a Tapa. Então nós vamos ouvir aqui um trecho do Xande de Pilares explicando a inspiração para se fazer esta música. Tá escrito. Tá escrito, eu acho que o Gilson Bernini é um dos parceiros da música. Uhum. E ele não estava vivendo um momento legal, porque ele tinha perdido o filho dele. E engraçado, quando a gente escreveu Tá Escrito, que terminou, cara, eu fiquei arrepiado, sabe qual é? Aí a gente se emocionou, que o Carlinhos Madureira também não passava por um momento bom, né? Essa coisa de separação, de pensão. E, pô, você tem que pagar pensão e você não pinga nada. E o Carlinhos Madureira é um cara talentosíssimo, né? Que foi o que iniciou praticamente a música, foi ele. E aí, cara, eu chegava em casa, eu tinha que ir pra casa do Bernini para não deixar o Bernini se matar, porque ele perdeu o filho e ele tava num grau de depressão que você não tem noção. Aí eu chego na abolição, aí eu vou para Curitiba fazer divulgação com o Paulo César, PC, que trabalhava comigo, que tinha perdido um filho. Aí eu boto a música para tocar, o PC... Aí o PC se emocionou, só que o PC tomou o CD e gravou com o Nascente. Quando o Samba Pra Gente gravou, a música explodiu no Rio de Janeiro. E foi um sucesso mesmo. A música Tá Escrito virou até abertura de novela. E o próprio Xande de Pilares diz que a música acabou ajudando outras pessoas. Então ele diz lá numa entrevista no site, ele fala o seguinte, ó, hoje eu vejo a proporção que Tá Escrito foi tomando, de me pararem na rua e falarem, eu tive depressão e você me ajudou. Passei na faculdade, esse tipo de coisa. E essa música não foi feita com essa intenção. Ela foi feita porque um dos parceiros perdeu um filho, contou lá o Xande de Pilares. Interessante isso, né? E nós vamos aproveitar para analisar aqui o refrão da música Tá Escrito, que é um ótimo resumo de tudo o que vimos até aqui sobre a importância da coragem, da confiança, da fé em nossas vidas. No podcast número 6 aqui do O Espírito do Evangelho, Mande a Tristeza Embora, nós falamos um pouco mais sobre essa música e vou colocar o link na descrição deste episódio. Bem, então vamos iniciar aqui a análise do refrão da música Tá Escrito. Erga essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Basta acreditar, ou seja, basta ter fé, que um novo dia vai raiar. Sua hora vai chegar. Olha que bacana. Então, em vez de ficar lá desanimado, caído, levanta, erga essa cabeça, mete o pé, vai na fé, a fé robusta que Kardec aqui estava nos ensinando no Evangelho segundo o Espiritismo. Manda essa tristeza embora. A tristeza, ela faz parte dos nossos sentimentos. Porém, ficarmos presos no sentimento da tristeza o tempo todo, isso é péssimo. Vamos ficar que nem aquela hiena do desenho, ó vida, ó dor, ó azar, nada dá certo e tal. E isso nos joga para baixo. Então, manda essa tristeza embora. Basta acreditar, basta termos fé, que o novo dia vai raiar. Então, todo dia nós temos novas oportunidades para conseguir dar essa volta, sair dessa situação. E aí ele termina dizendo, sua hora vai chegar. Em algum momento a nossa hora vai chegar. E nós temos que ter fé e batalhar por isso, ter a coragem para enfrentar esses desafios todos, porque, como ele diz aqui na música, o Xande de Pilares, né, ninguém vai poder atrasar quem nasceu para vencer. Todos nós nascemos para vencer. Bom, como que está a sua fé? Ela está uma fé vacilante ou ela está uma fé robusta, como diz aqui Kardec? Coloque lá seu comentário, ficarei muito feliz em poder responder todas as mensagens de vocês.
E uma dica final: não deixem de ver a primeira aula online do ano, em que tratamos sobre o divórcio e o espiritismo, e analisamos também uma questão palpitante. Preciso ficar casado para resgatar débitos de vidas anteriores? Grandes mitos. E esta aula está disponível em nosso canal no YouTube. E na semana que vem, na próxima quarta-feira, temos, claro, mais um encontro marcado e mais um episódio novo. Então, fica aí combinado. Até lá, fiquem bem, fiquem com Deus.